Olá, gente, minha saudação muito especial a todos que têm acompanhado aqui as nossas incursões para tratar sobre direito civil. E hoje vamos mais uma vez tratar sobre o direito das sucessões. Vamos tratar ainda no âmbito da sucessão testamentária alguns elementos alusivos a efeitos, a relações jurídicas que são insetadas pelo testamento. Vamos começar falando sobre a chamada redução testamentária, ou redução das disposições testamentárias, mas antes disso eu quero mandar aquele abração a todos os meus alunos que têm acompanhado aí as nossas publicações em formato de aula remota, dizer que logo em breve estaremos juntos novamente com todos vocês. Então, a redução das disposições testamentárias, o próprio nome já sugere muito do que seja esta redução testamentária, e aí eu preciso lembrar a vocês que as pessoas capazes ou senhores de direito do exercício de fazer testamento, elas já sofrem por conta da característica do princípio de livre disposição limitada do nosso direito sucessório. Vocês já sabem que elas sofrem uma limitação ao seu direito de testar, ou seja, esse direito de testar ele não é irrestrito, ele não é livre por tudo. Notadamente quando se trata de pessoa que tenha, dentre o seu rol de sucessores, os chamados herdeiros necessários, que são, relembrando a vocês, os descendentes, o ascendente e o cônjuge. Então aquela pessoa que tenha herdeiro necessário, ela vai sofrer a chamada limitação em razão da reserva legal ou da legítima, que é 50% do seu patrimônio disponível está atrelado ao patrimônio futuro desses herdeiros necessários. Então, o disponente ele só vai poder dispor de 50% do seu patrimônio particular. Assim sendo, os outros 50% eles ficam reservados aos herdeiros necessários. Mas imaginem comigo que em dado momento uma pessoa faz uma disposição testamentária, faz o seu testamento e deixa uma quantidade de bens que naquele momento ela era adequada, ou pelo menos na percepção dele ela era adequada, e adequada quantitativamente, ou seja, ela não ultrapassava os 50% da cota disponível dele, mas durante o tempo em que ele fez o testamento e o tempo em que se efetivamente abriu a sucessão, ele foi ruindo, ele foi diminuindo, ele foi dilapidando o seu patrimônio, de modo que, ao tempo da abertura da sucessão, aquele patrimônio ele já não era mais suficiente para cobrir 50%, cobrir com 50% dele todas as disposições testamentárias que ele fez. E aí, o que é que acontece com esse testamento? Esse testamento ele vale? Ele não vale? Ele é nulo? Ele é anulável? Ele é caduco? Ele é revogado? E é isso que a gente precisa ver, e vai ver exatamente agora falando sobre a redução das disposições testamentárias. Beleza? Então vamos comigo falar sobre isso. O Código, por sua vez, ele destinou os artigos 1966 a 1968 para tratar exatamente dessa hipótese da redução das disposições testamentárias. E veja o que é que diz o Código, lá no artigo 1966. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Ou seja, ele faz um primeiro alerta. Qual alerta? Ele diz, olha, se o testador não utilizar totalmente o seu patrimônio disponível através do testamento, ou seja, ele não usou os 50%, aquilo que não foi objeto de disposição, ele vai percorrer, vai voltar à linha dos herdeiros legítimos. Veja só, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, ou seja, mesmo tendo feito testamento,
se não dispôs de tudo que havia ou que podia, considerando o seu patrimônio disponível, o que ele não dispôs vai reintegrar o patrimônio dos herdeiros legítimos. 1967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com os dispostos nos parágrafos seguintes. Ou seja, ele já diz a solução para o problema. Ora, se esse disponente ele dispôs de forma a maior, ou seja, de forma a violar o seu quantitativo disponível de 50%, ele vai sofrer uma redução. Então, a redução nada mais é do que a readequação quantitativa do bem disposto através do testamento, visando exatamente que estas se adeque novamente a esse patamar de disposição. E as regras nós vamos ver lá no parágrafo 1º e 2º do artigo 1967. Parágrafo 1º. Em se verificando excederem as disposições testamentárias a porção disponível, que é 50%, serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde baste, e não bastando, também os legados na proporção de seu valor. Vejam aí que aí nós temos informação ou duas informações bem importantes. Primeiro, galera, ele tem um aspecto de privilégio em favor dos legados. Os legados, por se tratar de uma redução de coisa fixa, de coisa determinada, me parece menos factível ou menos fácil que se reduza uma coisa que foi dada através do legado. Por exemplo, quando eu digo que lego uma casa para alguém, é bem mais difícil do que quando eu faço uma disposição testamentária que não é na forma de legado. É simplesmente uma legação, por exemplo, em percentual. Deixo do meu patrimônio disponível 10% para João, 20% para Maria e mais 20% para Joaquim. Isso seria testamento. E isso, pessoal, a redução das posições testamentárias vai se dar como? Quando se trata de disposição testamentária, primeiro vai se abater destas disposições testamentárias, exatamente porque é mais prático, é mais fácil que se faça esse abatimento, de modo a permitir que se adeque ao quantitativo. Já há, evidentemente, um privilégio de prerrogativa em favor dos legados e em detrimento das disposições testamentárias não singulares. Então, digamos, deixei 10 para Maria, 20 para João e 20 para Joaquim. Beleza. Eu tenho os 50% que eu dispus. Se esses 50%, em hipótese, ele fosse maior do que a pretensão, a reserva da legítima, a redução se daria percentualmente em cada um deles. Ao invés de deixar 20 para João, 20 para Joaquim e 10 para Maria, se reduziria proporcionalmente em cada um deles. Por exemplo, digamos que ultrapassou 5%. Então se reduziria 2% de João, 2% de Joaquim e 1% de Maria, respeitando exatamente essas proporções. Isso é o que dispõe o parágrafo 1 do artigo 1967. E mais do que isso, a mesma regra de redução proporcional se dará nos legados. Evidentemente que o legado visa coisa certa e determinada e, portanto, se terá uma dificuldade maior em se tratando de um objeto indivisível. Se for divisível, muito fácil. Deixo 50 cabeças de gado para João, deixo 30 cabeças de gado para Joaquim e 20 cabeças de gado para Maria. Vocês vão ver que aí nós temos exatamente 100 cabeças de gado, só que essa cabeça de gado ela está fazendo com que se viole a reserva legal. O que é que vai se fazer? Reduzir proporcionalmente para que chegue a um patamar adequado. Digamos que precisa se reduzir então 10 cabeças de gado dessas 100, 10%. Vai tirar o equivalente a 10% de João, o equivalente a 10% de Joaquim
ou o equivalente à parte de Maria para completar os 10% de redução. Então, teria, vai tirar 5 cabeças de gado de João, 3 cabeças de gado de Joaquim e 2 cabeças de gado de Maria. E aí se reduziu exatamente 10% e se reintegrou, se refez, recompôs o quantitativo patrimonial mínimo que é necessário para se deixar, não lesar ou resguardar, o interesse dos herdeiros necessários. Vamos então ao parágrafo 2º do artigo 1967. Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem de preferência certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente. E aí nós temos, galera, exatamente uma disposição que é feita pelo testador, que ela visa, na verdade, já prevê de quem deverá se reduzir esse excesso, de quem se deverá reduzir esse excesso de disposição. E ele diz, olha, por exemplo, vou deixar aqui para João, Joaquim e Maria as 100 cabeças de gado. Eu estou deixando 50 para João e caso ultrapasse a reserva legítima, eu já quero que deduza do próprio João, até que chegue ao patamar que respeite a reserva legal. Ou seja, aí não é demais lembrar que caso inexistam herdeiros necessários, não há que se falar em redução. Aí nós teremos exatamente a possibilidade da livre disposição por parte do testador. Ainda quanto às regras, nós temos o artigo 1968, que diz: quando constituir-se em prédio divisível o legado sujeito à redução, far-se-á esta dividindo-o proporcionalmente, ou seja, se aplica exatamente aquilo que eu mencionei agora há pouco com os bens divisíveis. E aqui, especificamente, quanto a um prédio divisível, um imóvel divisível, ele vai sofrer a sua redução proporcional. O parágrafo 1º diz: se não for possível a divisão e o excesso do legado montará mais de 1/4 do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível. Se o excesso não for mais de 1/4, aos herdeiros fará tomar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio. Vejam vocês que aí nós temos uma dicção inteligentíssima, porque ele fala da disposição de prédio, de imóvel que não possa ser dividido. Não podendo ser dividido, não podendo ser fracionado, não vai ter como se reduzir aquela disposição testamentária sobre aquele imóvel. E de forma alguma vai se permitir que se haja um prejuízo para os herdeiros legítimos. Melhor dizendo, para os herdeiros necessários. Sendo assim, o que é que o Código criou como hipótese de resolução desse problema? Criou exatamente a perspectiva de que, sendo de até 1/4 o excedente, ou seja, precisa reduzir em 1/4 sobre aquele prédio, 25%. Se for até 1/4, o beneficiário da legação, ele vai dispor em dinheiro, em espécie, em valor, aquele equivalente para reintegrar a parte da legítima. Se for maior do que 1/4, aí se inverte essa proporção, se inverte essa regra. O beneficiário do legado, ao invés de completar, vai devolver o imóvel inteiro, o prédio por inteiro, e vai poder requerer dos beneficiários legítimos para quem o prédio voltou o equivalente, ou seja, os outros 3/4, que equivaleria à parte disponível, ou menos que isso,
mas exatamente a parte que equivaleria ao seu direito, já deduzida a redução de disposição testamentária. Ou seja, ele vai ter um crédito monetário de valor com os herdeiros legítimos que deverão respeitar a disposição testamentária, pagando o valor equivalente ao direito do legatário. Importante lição também nos é dada lá no parágrafo 2º do mesmo artigo, em que nós temos a hipótese do pré-legatário, ou seja, daquele que é beneficiário de legação, mas também é herdeiro legítimo. E veja o que é que ele diz. Se o legatário for ao mesmo tempo o herdeiro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe observarem o valor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu sou herdeiro necessário e, além disso, meu pai me deixa, por exemplo, um determinado imóvel através de uma disposição testamentária, através de um legado. Só que esse imóvel ele está ultrapassando o valor disponível do legado. O que é que ele vai sofrer? Redução testamentária. Show de bola. Como eu sou herdeiro, para que eu não tenha prejuízo de ter que devolver o prédio, devolver o imóvel, eu posso pegar parte do meu direito sucessório hereditário legítimo, na condição de herdeiro necessário, e transferir aquele meu crédito que eu tenho como herdeiro necessário exatamente para este bem que eu teria que reduzir no quantitativo para se adequar à disposição. Ou seja, isso permitirá que eu fique com um prédio legado e a redução se dê na minha cota de herança legítima. Ou seja, não vai haver a redução do imóvel, mas vai se contemplar, vai se compensar o quantitativo que ultrapassou com um recuo ou uma redução do meu direito legítimo. Beleza? Um outro importante assunto que a gente vai tratar hoje, é exatamente a questão do rompimento testamentário. Rompimento, lembra, evidentemente quebra, evidentemente estrangulamento, e se constitui, pessoal, exatamente em uma das modalidades bastante sui generis de extinção do testamento. Ou seja, o rompimento testamentário traça, delimita causas próprias específicas que vão gerar, que vão propiciar o rompimento ou a desconstituição daquele testamento. Embora o mesmo seja válido, seja feito por pessoa capaz, observe todos os seus requisitos, nós teremos a desconstituição ou a invalidação desse testamento por conta de fato superveniente. Venham comigo aqui a partir do artigo 1973. Olha só, sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Viram vocês, então, que o rompimento, a desconstituição, a invalidação do testamento se dá pelo rompimento exatamente quando se descobre, surge um descendente, está aqui, sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não seja ou que não fosse de conhecimento do testador. É exatamente a hipótese da pessoa que, acreditando não ter descendentes, formula o seu testamento dispondo para outras pessoas, dispondo para determinadas pessoas do seu patrimônio. E o podia porque não tinha outro herdeiro. Assim sendo, vocês vão ver que este surgimento de um novo herdeiro legítimo na modalidade descendente, ele vai fazer com que aquele testamento ele se inviabilize, ele se torne inviável.
Cláudio, mas por que não só reduzir? Desta feita, não. A legislação é tocada pela percepção de que, caso a pessoa tivesse um descendente, talvez ela sequer fizesse o testamento, preferiu por elencar, por dar um tônus de repercussão muito mais grave do que, inclusive, a redução testamentária. Aqui não vai se rever, requantificar, não vai apenas diminuir a disposição, e sim vai romper, invalidar o testamento quando se tem a causa da descoberta de um descendente. E o Código foi além, Lá no artigo 1974, ele estendeu essa possibilidade do rompimento exatamente para a existência de herdeiros necessários. Evidentemente, isso diz respeito muito mais ao fato de que o testador não sabia que essa pessoa estava viva, ou não sabia que existia um desses herdeiros necessários, e fez esse testamento. Olha só o que diz o artigo 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser na sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Vejam vocês que o rompimento ele tem uma forte ligação, ele tem uma ligação visceral com o aspecto do não conhecimento. Ora, mesmo o não conhecimento ou um nascimento posterior, de que não tinha conhecimento o disponente, o testador, de um filho, ou o conhecimento de outra modalidade de herdeiro necessário, por extensão, na verdade, validará a regra do Código de que, não sabendo que ele existia, não tendo conhecimento da existência desse descendente ou desse herdeiro necessário, o testamento ele vai se tornar inócuo, vai se tornar inválido, mesmo que ainda esteja dentro do quantitativo de disposição legal. Porque a inteligência do Código ele aquilata de duas formas diferentes. Uma coisa é eu saber que eu tenho herdeiros necessários ou descendente e fazer um testamento diversificando, dando para quem quer que seja parte do meu patrimônio. Outra coisa é eu fazer um testamento sem saber que existia um herdeiro necessário ou um descendente. Nessa hipótese, surge um questionamento intrínseco de dizer, olha, já seria limitado esse testamento, mas não restringe-se tão somente a uma limitação, e sim restringe-se a uma percepção mais profunda de que, se havendo esses herdeiros necessários, aquele disponente faria ou não o testamento, já que haveriam pessoas mais próximas, pessoas mais, vamos dizer, comprometidas, em que o disponente estaria mais comprometido com o seu sustento. Pensando nisso, eu não me sinto tão responsável pelo sustento de um irmão meu, mas certamente eu me sinto muito responsável, eu me sinto muito vinculado à sucessão ou ao sustento de um descendente meu, de um filho, de um neto, etc. E aí vocês vão ver que haveria um rompimento testamentário. Claro, aí como eu posso provar que eu tinha conhecimento? Você, por exemplo, menciona no seu testamento que tem, sabendo da existência dos filhos tais, ou netos tais, deixando herdeiros necessários. Óbvio que, tendo esse conhecimento da existência dos herdeiros necessários, não vai se romper esse testamento formulado de forma perfeita. Uma boa discussão diz respeito